Bom dia. Demorou um pouquinho. Feliz Ano Novo, feliz Vida Nova, feliz 2020, Marley Medeiros. Bom dia, feliz Ano Novo aí também. Edson Wilson. Elzinho. Eu só consigo lembrar do seu nome com essa sonoridade, assim, sabe? Parece uma coisa meio rádio dos Estados Unidos da década de 30. Sim. Edson Wilson. Eu tenho um amigo que é de El Salvador, Fidel, e ele fala inglês absurdamente muito bem, assim, praticamente fluente. E eu gosto quando ele vira pra mim e fala Edson Wilson. O cara, repete. Eu gosto de como você fala meu nome. Porque o brasileiro, a gente acabou brasileirando a coisa. Mas... Edson. É. Wilson. Minha mãe começou a me chamar de Edinho. Porque ela fala que na rua ninguém conseguia pronunciar meu nome direito. Ele falava Edson. E isso matava ela. Ela começou a me chamar de Edinho. Mas você pode fazer o seguinte, você pede pra esse seu amigo gravar um áudio só com o seu nome ali assim. E você pode botar no programa quadrinho no começo, ó. Eu sou Edson Wilson. Pois é. E botar como despertador, né? Tipo, Edson Wilson, é hora de acordar. Eu adorava esse hora de acordar, velho. Eu gostava desse despertador. Era... coisas que eu adorava. Assim, a gente odiava ele naquela época, mas depois bateu um arrependimento. Eu tenho que dizer uma coisa, você é uma das pessoas mais bizarras, porque quem gosta de despertador na... Teve uma época que eu coloquei por muitos anos, assim, eu usando uma música do Ratos de Porão. Assim. Eu já acordava assustado, tipo... A banda Lindemann, a primeira música que eles lançaram no segundo disco, né, primeiro trabalho que eles fizeram foi Steh auf, em alemão acorde. Cara, botar isso daí pra acordar, velho. Steh auf! Maravilhoso. Mas, Marley, vamos fazer uma viagem. Não para os Estados Unidos. Não para os Estados Unidos, né? Mas é uma viagenzinha. E nem para o interior do Brasil, como interior não, né? Mas nem para o Rio de Janeiro e São Paulo, como pro eixo, né? Pro eixo, nem São Paulo. Mas vamos para um período que eu te juro, eu não sei, eu como historiador, não sei quase nada. E aí você imagina eu, que de historiador tenho só lembranças do passado, né? Ensino médio, né? Ensino médio e mais uma coisinha ou outra que você vai lendo na vida. E aí você me passou isso, eu cheguei até a comentar, ó, eu não sei nada da história dessa região aí. Até porque é uma região que a gente tem uma defasagem muito grande de informações aqui no Brasil, né? Sim. A gente não ouve falar. Vou falar nisso. Eu desde do final do ano passado, final mais ou menos, lá para setembro, outubro, eu notei uma coisa que eu achei interessante. Eu até comentei isso com o Samuel posteriormente, de que eu comecei a notar que a gente está tendo muita informação da China e Coreia. Né? Mesmo quando você não quer fazer muito esforço, de repente cai no seu colo o que é a China, como se entende na China, na Coreia. A gente está deixando um pouco de conhecer o Japão, né, que ainda é um grande foco de conhecimento e de muitos brasileiros quererem ir para o Japão e tudo mais, mas a gente está começando a conhecer muito da China e da Coreia do Sul, muito por conta dessa abertura econômica que eles estão fazendo e de muitos brasileiros irem para lá. E tem também alguns outros fatores, né? Por exemplo, o fator econômico conta da China ser um dos grandes países que cresce. Segunda maior economia do mundo hoje em dia, parece. E é um dos que mais, há muitos anos, é um dos que mais cresce. Eu não sei como é que está hoje em dia, mas acho que deve estar entre os mais que mais cresce. E a Coreia tem algumas questões, por exemplo, tem a questão, a Coreia do Sul ou Coreia do Norte? E tem o K-pop que virou moda. E é interessante, eu tava até vendo um vídeo sobre o K-pop, né, há pouco tempo, e o cara tava explicando que foi assim, o país era um país meio quebrado, e o governo começou a investir na cultura do K-pop, que é Korean Pop, né? É a música pop da Coreia. Sim. Que é boy band, girl band, assim, tal, que... Não, uma vez e eles investiram, desculpa te cortar, sim. investiram nesse segmento, e eles exportam isso como, tipo, é uma das coisas que mais gera renda pro país, né?
Tanto que você vai num show, lota em qualquer lugar do mundo. Sim. E, né, eu não lembro, é uma das coisas que mais realmente dá verba pro país, né? Uhum. Uma aluna, né, eu não conhecia, aí uma aluna me apresentou K-pop, eu olhei assim, tá, isso é uma boy band dos anos 80. Tô vendo Backstreet Boys. Ah, pra você não é isso. Tá, tudo bem, vai deixar pra lá. Vamos. Mas vamos falar do Oriente Médio, Oriente Médio. das lutas em cima do Oriente Médio. E é como a gente falou, a gente está sabendo tanto da Coreia, da China, até do Japão a gente sabe pra caramba. Dos Estados Unidos eu nem vou falar, Canadá também, outro que entrou na rota. Europa, a gente, por mais besta que você for, você consegue fazer uma diferenciação entre algumas coisas dentro da Europa, alguns países e afins. Gente, Oriente Médio. Oriente Médio, assim. O Oriente Médio, ele só não é pior que a África ou a Austrália. Não, mas a Austrália ainda tem, né? Tipo aquela coisa, um país onde Tem vários canguru. bichos monstruosos podem te matar a qualquer momento. E tem a banda Midnight Oil, que eu gosto pra caramba. Mas aí do Oriente Médio, basicamente, você ouve a questão só, o país tal tá em guerra com o país tal, tem o terrorista não sei quem, tem os extremistas xiitas, islã, E o petróleo. e o petróleo. Que o petróleo, basicamente, é o que gera as guerras aí, como pano de... O pano de fundo talvez seriam até as guerras, né? Porque é basicamente guerra pelo petróleo, só que eles falam, não, a gente estamos levando a democracia e tal. É esse papo velho aí, né? É uma democracia bem interessante. Uma Né? demoniocracia. Pois é, uma democracia assim linda. E vamos para o Oriente Médio, vamos para Líbia de Gaddafi e Síria de Hafez al-Assad. Eu juro, eu conheço muito, eu como historiador conheço muito, mas muito pouco dos dois. Sei que são dois regimes pesados, autocratas, que têm um viés religioso pesado, Bastante, né? E que são duas figuras que organizaram o país em torno de si. Sim. Tanto Gaddafi quanto... Inclusive, assim, agora que eu fui repensando aqui na história do quadrinho, eu consigo ver muito claramente assim, o grande irmão do 1984, do George Orwell, né? Porque é aquela coisa da foto em todos os lugares, a figura que tem sempre um programa de TV ali todo dia, falando alguma coisa e tal, né? E você não pode falar mal. É a autocracia, né? A grande força do sistema autocrata. O que para nós brasileiros é muito distante e não é. Porque a gente teve Vargas, que foi autocrata. Os militares, que apesar de serem várias figuras, mas o sistema como um todo funcionava como uma autocracia, onde o Estado tem o poder máximo para tudo e tudo se move ou caminha conforme uma ideologia. É comunismo? Não necessariamente. Lembra? Porque... Por favor, entenda. Agora os marxistas socialistas de plantão vão querer me devorar, né? Mas digamos que lembra. Porque assim, eles inclusive fazem referência a isso, né? Porque isso aqui é uma história que é narrada de 1978 a 1984, aí o grande irmão aí na história. Pois é. Apesar de ter sido escrito acho que na década de 30, Sim. né? Mas é um período aí que a gente está vivendo ali a Guerra Fria, né? Sim. E aí tem ainda a União Soviética ali. Só rapidinho, já te intrometendo, a gente tem a Guerra Fria, 2, pré-explosão da primeira grande reunião das grandes empresas, dos grandes países da OPEP, dos países produtores de petróleo, né, que se não me engano foi em 75, 76, a grande quebra que eles fizeram, eles vão determinar o preço do petróleo, isso modifica o mundo inteiro. E a gente tem um pai, né, que é dessa região, casado com uma francesa, com um filhozinho loirinho, pique roxo. Cara,
tem homem que é doido. E tem mulher que é mais doida ainda. É sério. Amor, vamos pra Síria? Vamos. Isso é uma das coisas que é bem interessante, né, nessa história, assim. É que é tudo muito, vamos, vamos. Tipo, não tem muito, mas e se, né? E até uma coisa que eu fiquei pensando, quando você vai se deparando com isso na história, você... Eu remeto muito a questões, por exemplo, construção de Brasília, esses grandes êxodos, né, que tem de pessoas vão para uma região ou saem de uma região para ir para outra, que hoje a gente tem até, um tempo atrás falava você aí que a gente estava vivendo o êxodo da cidade para o campo, né, Uhum. gente tentando voltar. Claro que não é a mesma coisa, não é o mesmo montante de gente e tal, as metrópoles ainda abarcam muita gente, mas assim, esses êxodos, né, parece que é tipo essa coisa assim, cara, aqui a situação tá muito complicada, vamos pro outro canto, senão não vai dar, né? Parece que é um pouco isso assim, parece que é até meio que uma coisa do século passado, né? Que tinha muito forte, assim, porque você pega, tudo bem que nos últimos séculos a gente teve muito isso, né? De transições em massa de pessoas, mas, por exemplo, no século passado, no Brasil, a gente teve muito a chegada dos imigrantes, né? Anteriormente teve os tráficos negreiros e tal, Uhum. foi substituído, entre aspas, assim, pelos trabalhadores italianos, espanhóis, portugueses, né? E em outras regiões do mundo tem também esse tipo de transição, né? De pessoas de um lugar para o outro. Inclusive, eu acho que esse livro, esse quadrinho, talvez ele narre um pouco também disso, né? Dessa transição, que parece ser uma coisa tão simples e tão aceitável por talvez ser a cultura local, a cultura do tempo, da época, da localidade ou do mundo mesmo, né? Uhum. Sei lá. Duas músicas árabes. Ixi, Você aí tem alguma tu... ideia? Não, nem eu. Não. Então, vamos colocar algumas coisas, né? Eu não vou me arriscar a falar. Quando um programa pega temas assim, gente, vai duas músicas árabes. Não me pergunta como, pra onde, por quê. Não me questiona. Se você estiver ouvindo pela internet das vidas, depois tu coloca uma música árabe pra tu ouvir. Bota... Não, se bem que acho que o Beatles eles fizeram foi com indiano, né? Índia. Acho que não. Por isso que eu falei. É, Vai vai árabe. música árabe. É. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Projeto Rádio Diversidade, Utopia FM e Ministério da Cultura. Educação e poesia. Voltando para mais um bloco e vamos de Árabe do Futuro. E, bem, a gente acabou falando um pouquinho do que vai ser a trama da história. Sim. De que o pai... O pai. Vou ler aqui porque não são nomes muito fáceis de lembrar. O dele é Abdel Razak. que é sírio, se não me engano. Ele é sírio mesmo, se não me engano. E aí ele entende que está vindo um governo novo, que vai precisar de pessoas de trabalho, e ele tem uma formação acadêmica, e ele considera que a melhor hora para ele, para a esposa dele, é voltar para o país dele de origem, porque o emprego na Europa, na França, tá complicado para chuchu. Aí qual é a grande ideia do cidadão? Vamos voltar para lá, porque a coisa lá, o emprego lá vai funcionar. Sim, aí o comecinho da história basicamente é ele conhecendo a Clementine, né, que é a moça com qual ele se casa, e eles têm o pequeno Riad, né, que é Riad Statouf, né, Que é o nosso... que é o escritor da história em quadrinho, e basicamente vai narrar essa juventude, o nome da HQ é O Árabe do Futuro, uma juventude no Oriente Médio, de 1978 a 1984. Então eles basicamente se conhecem na França, né, na universidade e tal. Ele até, na verdade, chega nela e numa amiga dela, e aí se interessa pela amiga dela. Aí chama a amiga dela pra sair, aí ela dá um bolo. Só que aí essa que se casa com ele no fim da história, fica com pena dele e vai só com
quase como se fala, não, não vou deixar ele na merda lá, não, vou Vou ser legal com o Vou cara, ser legal né? com ela, vou ser gentil, mas é só isso e depois nunca mais a gente se vê. Só que acaba que eles vão conversando bastante, né? E, enfim, Eduardo e Mônica. Pois é. Bom, é uma coisa que inclusive nessa relação dos dois é muito marcante, assim, é a questão de, tipo, ela ser muito apagada, assim, na história, não ter muita voz, né? E é uma coisa também da cultura, meio que do Oriente Médio ali, né? Muitos países, é Uhum. uma região que tem muito esse machismo forte mesmo, esse sexismo muito forte. É, uma das coisas mais interessantes que eu li há muito tempo, que de certa forma tem impressionado, o dois não, há um ponto incrível é que tudo vai depender de país para país, né? Apesar do Islã ser o mesmo, vai depender de país para país. Tem país que aceita a mulher dirigir carro, aceita a mulher ir para uma universidade. Tem país que não aceita ela sequer ir para um estádio de futebol. Né? Sim. Considera que é um absurdo a mulher ir ver jogo. Sim, tem também o estranhamento que pode parecer simples, mas na verdade é bem grande, assim, de quando chega uma mulher em determinado país lá e tem um cabelo à mostra, né? Isso é Uhum. uma coisa que é proibida pela religião, pela cultura, assim, né? E muita gente sofre bastante com isso, né? Tem relatos, até em países como a Índia, por exemplo, também acontece muito disso, assim, né? É uma cultura que, enfim, as mulheres não têm essa voz toda, não são. E vamos lembrar que não adianta a gente querer criticar nem para bem nem para mal, porque não é a nossa realidade. Sim, Pra sim. gente, é como a gente falou, é estranho. Para nós é estranho. Mas a cultura é deles, meu. Não vai tentar fazer uma de advogado agora e tentar crucificar essa galera, porque eles podem olhar para nós e falar, pô, mas vocês também, hein? E aí, assim, ele, por mais que ele seja estudado e tal, história, se eu não me engano, na área dele, algo assim, ele, mesmo assim, ele ainda carrega toda essa carga da cultura do lugar de origem dele, né? Uhum. E aí ele mesmo fala lá que ele, dos irmãos, ele é o irmão mais novo, é o caçula, e foi exclusivamente por isso que ele é o único que foi estudado, né? Os outros são todos analfabetos, que não sabiam ler, nem escrever, nem nada do tipo, e ele não, ele se formou, não sei se ele chega, acho que ele chega a virar doutor, ou não sei, mestre ou doutor, né? E aí, com isso ele vai dar aula, né? E isso é interessante porque aqui tem um trecho que ele vai falar sobre algumas questões da educação, né? Ele era favorável à questão da educação para as pessoas, para como se aquela história, né? A educação vai fazer as pessoas se libertarem, né? Uhum. Se emanciparem e tal. E aí tem as partes que vai falar aqui sobre eles explicam bastante coisas sobre o contexto histórico, né? Sobre as divergências e diferenças culturais, religiosas de um país para outro, da França para a Síria, para a Líbia, para. E o interessante é que ele é verborrágico ao extremo e amplamente descritivo. É muito raro um balão, um quadro sem balão. Ou uma caixa de recordatório. Sim, e aqui a gente tem assim dois tipos de balões aqui na história, que tem um que é das conversas em si, né, de uma pessoa falando uma coisa ou outra, e tem também os quadros que vão simplesmente falar o que está acontecendo, quando está acontecendo e tal, né? Explicando as coisas realmente. Por exemplo, vamos explicar aqui sobre sunitas, sobre alauítas, sobre As divisões as do Islã. divisões do Islã, né? Que eu te juro, até ler esse quadrinho, eu, como um ignorante ocidental feliz e contente, para mim era sunita e xiita. Sim, e aí tem as diferenças, né? Vai falar, os sunitas, o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, tem origem divina, Maomé é o profeta divino, não sei o quê. Aí os xiitas compõem a outra corrente do Islã, que é a minoritária. E aí ele vai falar depois dos alauítas ainda, que é uma variação dos xiitas, né? E aí cada um vai defender uma visão de mundo,
uma visão de como as coisas devem funcionar. Aí, por exemplo, tem um deles que, se eu não me engano, são os alauítas, são os mais pobres do país, assim. É como se fosse quase que uma casta, né? E aí eu não lembro agora se é o Sírio Hafez al-Assad ou se é o Gaddafi, que é dessa, né, que é alauíta, e aí ele meio que vai trazendo um pouco de, entre aspas, justiça social, assim, né? Através de um governo autoritário, né? Que é meio bizarro. E aí o Riad, ele meio que vai... O Riad não, desculpa, o pai dele, ele vai trazendo muito da questão do Abdel Razak, vai trazendo as questões, ele fala, não, é importante que esteja como está agora, né? Tipo, com um governo desse, porque ele está meio que organizando as Arrumando coisas, a casa, né? arrumando a casa para as pessoas poderem estudar e a partir de estudar elas acabarem com esse tipo de governo e partir com a partir com a democracia. democracia ou, como acho que, se eu não me engano, eles inclusive sugerem um outro golpe de Estado, golpe de né? Estado, e a gente monta uma outra coisa mais humana. E uma das coisas que eu mais achei legal no quadrinho, você falou muito do pai, e eu olho muito pro filho. E a violência entre os jovens, né, entre as crianças, é uma coisa absurda, assim. Arma para eles é como a gente dá um carrinho. Sim, tem uma parte que eles ficam mesmo com uma intolerância contra os judeus, né? Tipo, chamando os judeus de porcos sujos, filho do cão, que são alguns xingamentos que são os piores, assim, né? Sim. Tipo, e aí é uma intolerância que, sim, permeia séculos, né? Aí é uma perseguição histórica, religiosa, né? Dessa região. E a gente sente isso no quadrinho muito forte o tempo inteiro, né? Assim, não é uma vez ou outra que acolá. Conforme você vai lendo, você vê que toda vez que aparece, epa, lá vem o preconceito, lá vem a visão. Não é difícil dizer preconceito, mas lá vem a visão estereotipada daquela figura. Sim. O próprio filho deles, né, o Riad, ele sofre esse tipo de preconceito, mesmo sendo filho de francesa com um sírio, ele sofre porque os primos dele lá chamam ele de judeu e E ele é falam, não, a loiro. gente vai te bater, não sei o Mas quê. eu não sou. Tu é loiro, você é branquinho. Tem isso, né? Outro contraste bem marcado é que essas localidades, o tom de pele é um pouco mais escuro, né? Não é negro, Mas mas negra é um... um branco bem queimado, talvez, assim. E de repente chega esse menino na escola e é branquinho, louro, não sei se brincar tem um olho azul lá, né? Que ele puxou talvez mais da mãe ali. E ele sofre diferenciação, às vezes pra bem, às vezes pra mal, né? Que ficam sempre olhando pra ele, ou falam, que lindinho, não sei o que, ou então falam, seu judeu, não sei o que, ela sai daqui e tal. Isso é uma coisa que é bem marcada nessa história, né? Vamos para duas músicas da figura que o nosso Riad. Na história em quadrinho aqui, mais precisamente na página 25, né, o pai e a mãe estão falando lá, tal, aí eles de repente falam de uma fita cassete do George Brassens. E aí o Riad pergunta, quem é ele? Aí eles falam, ele é Deus. É Deus. E aí é engraçado porque toda vez que alguém fala de Deus na história, ele lembra imediatamente da capa Aquela cacete. Inclusive, na página já seguinte, né, tem uma hora lá que fala que falam que o paraíso é o jardim onde sempre é dia, não sei o quê. Os deuses ficam sentados em uma cadeira grandona no meio de um jardim e as pessoas devem ficar olhando pra ele e comendo bananas. E aí o menino tá falando isso, ele fala que banana é a coisa mais gostosa do mundo, tal, né? Porque era também um alimento, Sim. um dos poucos que tinha ali, e era um dos mais gostosos, mesmo a banana verde, rançosa lá assim. E era a única coisa que tinha de diferente, era uma coisa que ele gostava. Aí ele imagina o George Brassen sentado numa cadeira, comendo banana e depois começando a jogar banana pra galera, assim, né? Então vamos com duas músicas do Deus. George Brassen.
Glória. Presente. Ricardo. Presente. Márcia. Presente. Felipe. Presente. Felipe Massa está junto com nossas crianças. Ele é um grande aliado do Unicef na promoção do direito de aprender de cada criança e cada adolescente. Eu, como campeão do Unicef para as crianças brasileiras, vou ajudar a fazer de cada menina e cada menino um vitorioso. Felipe Massa, campeão do Unicef para as crianças brasileiras. Muito bem. Terceiro e último bloco do nosso programinha. Vamos para a pergunta a qual o meu entrevistado olha para mim. Tá, eu já sei que você vai perguntar. Mas aí de vezes eu mudo. Aí você faz igual no Provocações, né? O que é? O que é a vida? o que eu mais gosto é quando tanto ele quanto o Marcelo Tasso quanto o Abu Janra, a pessoa responde ele, mas o que é a vida? O Tais meio que copia, né? Mas o Abu Janra é sensacional, né? Ele fala, quando a resposta começa a ficar muito metafísica, é a hora que eu paro de perguntar. Mas, em que momento você sentiu o choque entre Ocidente e Oriente? Não é a fase que você gostou, mas em que momento você sentiu que os dois universos... Porque assim, pode parecer besteira, gente. Pode. Mas, estamos falando de... O pai é daqui. O pai é da Síria. Mas a mãe, não. O menino, também não. Então chega uma... E nós, muito menos. Nós não somos nem do Oriente Médio, nem da Europa, né? A gente está de fora disso tudo. Né? Se fosse pelo menos um português até que vai, mas nem isso, é francês. Então existe para nós um choque triplo de cultura. Sim. E eu estava pensando em um momento específico, agora que você foi falando aí, eu comecei a viajar e lembrar de um monte de outras partes assim, que são bem marcantes, assim, né? Mas uma das partes que mais me marcou com relação ao choque cultural mesmo, assim, né? O choque de cultura. Foi a parte que eles chegam na Síria, não, na Líbia, eu acho. Que depois que eles saem da França, eles vão pra Líbia, depois vão pra Síria, depois volta mais pra não sei aonde, depois vão de novo. É um monte de viagem, assim, né? E aí eles chegam lá e aí falam, a casa de vocês é essa daqui. Não, mas não tem cadeado na frente. Não, aqui não tem cadeado, não tem tranca nas portas das casas. Aí eles pegam e entram, né? Só tem por dentro. Aí, beleza. Porque aí tem essa ideia como o Wilson falou, do socialismo e tal, não sei o que, que isso é uma coisa que eles falam, não, a casa não é de ninguém, é propriedade livre. É do governo, e né? Tá vazia, você pode entrar, né? Aí eles pegam e vão, entram na casa, falam, vamos dar uma volta pra conhecer. Eles até vão, acham um pé de amora, né? Deixa as coisas na casa. Deixa as coisas lá. Quando eles chegam, se não me engano, as coisas estão do lado de fora e a porta tá trancada. Aí eles batem, aí, o que vocês estão... o cara atende, né? O que vocês estão batendo aqui na porta e tal, irmão? O que aconteceu? Ele, não, porque essa casa é minha. Ele, não, essa casa não é de vocês, não. Ela tava vazia, a gente entrou. E aí, mas a gente tava aí. Mas tava vazia, a gente entrou. Agora, se vocês quiserem outra casa, procura outra aí e entra. Simples assim, né? Isso é uma coisa que é bem complexa, né? Bem complicado, assim, pra um tipo de mentalidade que a gente tem de que uma casa é uma propriedade, né? Particular ali e tal. E de repente Sabe o que eu me lembrei nessa hora? Toda vez que eu vejo essa colocação como na casa, eu sempre, e é uma das partes que eu mais gostei, porque o choque de cultura veio assim, violento. E o cara, isso é minha cabeça explodiu, porque eu me lembrei de duas coisas. Uma do Tordivago, né, quando a casa dele é invadida, né, pela população, e outro quando a família real portuguesa está chegando no Brasil em 1808, que eles colocam nas portas PR, né, propriedade real, príncipe regente, príncipe na rua, e por aí vai. E o que me sentiu foi isso, a gente tem a ideia da propriedade de maneira tão pesada, tão forte, tão arraigada, que eu não consigo, pode parecer estranho. E outra, as casas não tem grade, não tem portão, não tem cerca.
E como é que a gente entende, como é que a gente entende a propriedade de cada um numa hora dessa? É interessante assim, porque, sei lá, se você pega um viés anarquista de uma sociedade ideal, digamos assim, em que você não tem a propriedade em si, né? Claro que você vai ter o respeito, porque tem aquela história, né? A minha liberdade vai até onde começa a liberdade do vizinho. Sim. O Bakunin também fala, e que essa liberdade do vizinho se estenda ao infinito e tal, né? Uhum. Tem essa história. E você não tem exatamente essa ideia da propriedade, tipo, é minha, não dou, ninguém mete a mão, coisa do tipo assim. É uma coisa mais compartilhada, né? Uhum. Realmente, eu tô precisando e tem disponibilidade, tá disponível, tá? Né? Tem até algumas comunidades anarquistas, assim, que hoje em dia existem, ou já existiram outras em outros momentos, que eram mais ou menos assim, né? Tudo compartilhado, com bazares compartilhados. Você chega lá, deixa coisas, pega coisas, Uhum. conforme a necessidade e tal. Mas, assim, nesse contexto, assim, é realmente um choque, né? Que você simplesmente... Imaginem vocês que estão ouvindo, de repente chegar num país e aí a pessoa fala, ó, aqui é a casa de vocês e tal. Aí beleza, você entra, você fala, vamos conhecer o lugar. Vamos dar uma Você voltinha. volta uma hora depois, tem alguém lá dentro e fala, não, a casa E, cara, e é suas aqui, coisas ó. estão na frente, bonitinho, ninguém mexeu em nada. Ninguém mexeu em nada. Né? Mas, casa sua? Não. Nessa época, talvez fosse uma coisa talvez um pouco mais concebível de ninguém mexer nas coisas, por exemplo, né? Mas hoje em dia, tipo, botou na frente da rua, velho. Já foi. 5 minutos já não tá mais lá. Já você virou de costas, alguém já passou a mão. E aí já era. Marley, um momento que você gostou, No momento que eu gostei, pô, que aí. te impactou. Mas eu vou pegar mais a ideia do gosto mesmo. Cara, a ideia que o pai do Riad tem de que as pessoas se eduquem, né, tenham acesso ao letramento, ao estudo em si, essa acho que é uma das partes mais legais, assim, mais bonitas do... Porque ele está tentando emancipar o povo. Apesar dele ser até uma figura meio controversa lá, de ora falado, exaltando os autoritários que estão no poder, os sistemas de golpes de Estado e tudo mais, militares, exaltar eles de certa forma. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele luta pela educação, ele é um professor, né? Aí até no final, mas tem uma parte que ele até meio que embola tudo, porque ele fala, não, eu sei que são autoritários, né? Só que é um mal, como se fosse um mal necessário, e quando as pessoas se educarem, isso acaba, né? É quase isso. Então essa parte da educação. A parte, por exemplo, também, que é um dos simples prazeres da vida, que é tipo, ele fala, não, isso é amora. Tipo, é muito gostoso, come aí. Tipo, ele ensina o filho dele o que é amora, e pega a amora e mais de uma vez eles param nesse pé de amora pra comer, né? Isso é um momento legal, assim, né? E acho que é bem por aí, assim. Porque de momentos tensos, assim, tem muito, né? Porra, e você tem aos quilos, né? Um momento, por exemplo, que um amiguinho dele lá, da região onde ele mora, tipo, tá com uma arma e simplesmente sai atirando, falando que vai matar os inimigos, não sei o que são XY lá e tal. E tem uma parte também do cachorro lá Tem que, uma nossa parte senhora, que ele tá lá aqui, falando que eu vou matar, bem, pra cá, pra lá. Aí daqui a pouco a mãe dele aparece, dá um safanão nele. Menino, não toma jeito. sim. Mas a parte, aí eu vou responder mesmo não tendo perguntado, a parte que realmente mais me impactou foi a parte do cachorro. Que é uma parte que, assim, tá ele e a mãe dele dentro de casa, o pai tá dando aula, tal, ele tá fora. Isso eu acho que é na Líbia já, se eu não me engano. E aí, de repente, eles começam a ouvir uma gritaria na rua das crianças lá, tal, não sei o quê. Quando, de repente, eles olham pela janela, ele, tipo, tem um cachorro, filhote, na rua, e um monte de criança lá, tal, gritando, tal, e eles estão começando a xingar o cachorro. Porque eles falam que eram animais traiçoeiros, que eram animais demoníacos e tal, e coisa e tal. De repente, eles começam a tacar pedra no cachorro, dar chute no cachorro, coisas do tipo assim. E aí eles simplesmente alguém chega com um tridente e empala o cachorro, né?
uma cena totalmente Violência. violenta, horrível, assim. E aí a mãe dele pega e sai, não, vocês estão matando o cachorro, tal, não sei o que. Aí quando você fala, pô, vai ser um momento que o cachorro vai ser salvo ali e tal. Mas não, chega um cara e bate com a pá, a cabeça do cachorro voa, assim. Você fala, caralho, velho, né? E é uma E cultura. quando é só criança, a gente, sei lá, entende. É molecagem e tal, Não não é. é justificável, mas você pelo menos entende que É. é uma coisa feita sem noção Da mas, de maldade, repente, talvez, né? da maldade e tal. Mas de repente chega um adulto, né? E dá o golpe final ali e tal, e você fica com aquela coisa, né, pesada ali assim dentro de si e tal. Essa foi, acho que, a parte mais complicada da história inteira, né? Principalmente porque assim, eu gosto bastante de cachorro. Aí quando você chega num lugar onde o cachorro é tido como um bicho Mal, né? mal encarnado ali e tal, até aí minimamente tudo bem, né? Minimamente Mas- aceitável. Minimamente aceitável, porque aí ainda vai pra questão de gosto, não gosto. Mas quando você simplesmente começa a, tipo, tacar coisa, chutar, jogar futebol com o Poxa, cachorro, pra ali, violência. parte pra violência gratuita, né? Uhum. Por assim dizer mesmo. Isso, independente de se é um cachorro, uma Sim, pessoa, sim. qualquer coisa assim, é uma coisa descabível e isso sim é uma coisa totalmente condenável, né? Independente de uma cultura X, Y, A, B, Z, sei lá, qualquer uma assim. Isso é uma coisa que beira a falta de consciência, assim, o animalismo mais bestial, assim, que se possa imaginar, né? Daí que vem aquilo que eu tinha comentado antes, desse choque que a gente vai tendo cultural o tempo inteiro. Que nós somos uma cultura, de certa forma, bem heterogênea, mas a gente ainda foge desses conceitos. E quando de repente você pega um quadrinho ou uma obra, né, que aborda condições ou fatos dessa maneira, é um choque, é um momento que você para, caramba, como assim? Mais alguma coisa? Bom, eu acho que isso, assim, é bem interessante a gente também se deparar com algumas relações, por exemplo, na Síria, na Líbia, a galera senta no chão. Tem uma parte lá que, por exemplo, os homens comem numa sala e depois levam os restos para as mulheres e crianças comerem na outra. O Então, patriarcado o patriarcado é gigantesco, assim, né? E, como eu falei, por mais que o pai do Riad seja letrado e tal, estudado, tem por mais que ele seja liberal, liberal também, ele ainda é retrógrado nesse tipo de coisa, que tipo, ele é bem machista com a esposa, né, tipo, bem se sobrepõe a ela, tipo, em voz, ela fala num determinado momento, não, ele não vai pra escola, porque lá a galera vai, tipo, comer com farinha, né, praticamente. E ele fala, não, ele vai sim, não sei o quê, eu que dou a última palavra aqui e tal, né, uma coisa de cima pra baixo, não tem conversa, assim, né. eu mando, você obedece. Tem algumas coisas assim que são bem contrastantes, mas tem uns momentos bonitos também, de família, né? Eles vão visitar a avó vai visitar eles. Aí tem até uma parte que é engraçada, lá cai um cisco no olho dele, e aí, não, sua avó sabe resolver isso aí. Aí ela pega, chega com ele assim e começa a lamber o olho dele, né? Isso é uma coisa bem legal, né? E ele fala, depois ele pega e fica assim, caraca, não tem mais nada no meu olho. Nossa, saiu, né? Tem umas coisas que são legais, assim. É uma história, bem densa, né? É muita informação em pouca página, digamos assim. Daria pra fazer uns 3 volumes só E tem com mais essa história volumes, aqui, né? Só com essa, mas tem Só com a mais. história pra fazer os 3, porque em contextualização histórica, local, cultural, política, você tem muita informação, além da história da família mesmo, né? Permeando por esses locais. E lembrando que o Árbitro Futuro tem parte 1, parte 2 e parte 3, que já saiu no Brasil. Eu acho que, eu não sei se tem uma parte 4, mas eu sei que a 1 e a 2 tem. E vai nesse caminho, segue essa toada. Marley, valeu. Chegamos ao final. O ano começa e te prepara, porque se tudo der certo, você vai vir mais vezes, Inclusive falando do Barão Macaco, hein? sem dúvida. Dependendo, eu posso até tentar conseguir o contato dele. Beleza. O Gil Sobreiro lá pra gente fazer, vai que, né? Vai que. Gente, uma boa quarta-feira para todos. Quem acompanha a Rádio Utopia, continue com a nossa programação. E quem está ouvindo pelas internet da vida, vai ver tua vida.